Olá! Vamos conversar sobre uma das decisões mais críticas que pode sozinha definir se um negócio vai para frente ou não: o preço. Parece uma coisa simples, né? Mas um erro aqui, olha, pode ser fatal. Vamos entender direitinho o porquê. Sabe aquela sensação de olhar os relatórios e ver que as vendas estão bombando, mas quando chega no fim do mês, cadê o lucro? Pois é, parece que ele simplesmente evapora, né? Essa é uma dor de cabeça, olha, muito comum para muito gestor por aí. E é justamente esse paradoxo que a gente vai desvendar agora. É uma situação muito frustrante, né? Imagina só, se coloque na pele de um gestor financeiro. A equipe de vendas batendo meta, os produtos saindo da prateleira, que é uma beleza, mas o balanço final teima em ficar no vermelho. A pergunta que não quer calar é: para onde está indo esse dinheiro? Então, vamos para o nosso primeiro ponto, o risco que o preço representa. É preciso entender que preço não é só um número na etiqueta, não mesmo. É uma das decisões mais estratégicas e arriscadas de uma empresa. É o verdadeiro centro de gravidade de toda a operação. E olha, isso aqui é fundamental de entender. A gente não está falando de um errinho de cálculo, não. Um preço errado é o começo de um efeito dominó, que pode comprometer a saúde e a sustentabilidade do negócio inteiro no longo prazo. É só ver como essa corrente de problemas vai se formando. Tudo começa com a margem de lucro, que fica espremida, comprometida. Daí, a empresa começa a operar no prejuízo. Com o caixa no vermelho, como é que se cresce? Fica insustentável. E no fim, a gestão fica perdida, tomando decisão no escuro, na base da tentativa e erro. Bom, já que entendemos os riscos, vamos caçar os culpados. Existem alguns erros bem comuns, sabe? Verdadeiros vilões ocultos que ficam ali sabotando a lucratividade. Vamos colocar cada um deles na luz. E aqui está o erro mais clássico de todos, o mais tentador. Simplesmente olhar para o lado e copiar o preço do concorrente. A lógica parece fazer sentido. Ah, se ele vende por X, eu também posso. O problema, a estrutura de custos dele não tem nada a ver com a sua. E essa frase aqui, ela ilustra perfeitamente essa armadilha. A gente pensa, se funciona para eles, vai funcionar para mim. Só que isso ignora o básico. O concorrente pode ter um aluguel mais barato, pode ter negociado melhor com os fornecedores, ou ter uma equipe super enxuta. Copiar o preço dele sem conhecer os próprios números é como navegar em mar aberto sem mapa nenhum. Esse aqui é o que eu chamo de assassino silencioso do lucro. Porque é muito fácil lembrar do custo da matéria-prima, né? Mas e o salário da equipe do escritório? A conta de luz, a internet? Esses custos operacionais, que não estão ligados a um produto específico, precisam ser divididos, o famoso rateio, e uma pequena fatia deles tem que estar em cada produto vendido. Se a gente ignora isso, o prejuízo é garantido. Pensa num caso rápido. Uma empresa define os preços em janeiro. Tudo certo. Mas ao longo do ano, o fornecedor aumenta o preço da matéria-prima, o aluguel sobe com o reajuste, mas o preço de venda continua o mesmo. Aquilo que era uma margem de lucro legal, agora virou prejuízo a cada venda. Preço precisa ser algo vivo, dinâmico. Bom, chega de falar de problema. Vamos para a solução. Agora é hora de dissecar a anatomia de um preço bem feito, de construir o lucro do jeito certo, tijolo por tijolo. A definição já diz tudo. Formação de preço não é chute, é processo. É quase uma ciência de calcular um valor que não só cubra todas as saídas de dinheiro, mas que também gere o retorno que a empresa precisa para prosperar. A receita para um preço lucrativo se apoia nesses 4 pilares. Primeiro, os custos diretos. Matéria-prima, o produto que se compra para revender, o básico. Segundo, os custos indiretos, que é o aluguel, os salários, toda a estrutura. Terceiro, as despesas variáveis, que só acontecem quando a gente vende, tipo comissão e taxa da maquininha. E por fim, claro, a margem de lucro. É o que sobra de verdade. Todos eles, sem exceção, têm que entrar na conta. E o mais curioso é que a matemática por trás disso é super básica. O grande desafio, o ponto onde muita gente tropeça, é garantir que esses custos totais sejam um retrato fiel da realidade. Porque se os dados de custo estiverem furados, a fórmula mais perfeita do mundo vai te dar um preço errado. Simples assim. A diferença aqui é da água para o vinho. De um lado, tem a gestão que vai no feeling, no eu acho que, navegando numa tempestade de incerteza. Do outro, tem a gestão com base em dados, com controle total da operação. A escolha entre esses dois caminhos é o que define o futuro financeiro de um negócio. E agora, a melhor parte, o impacto positivo.
Vamos ver como essa transição de sair do achismo para a estratégia se traduz em crescimento de verdade, em algo sustentável. É aquela espiral negativa que a gente comentou. Com o preço errado, cada nova venda que entra, na verdade, cava um buraco ainda maior nas finanças. O dinheiro em caixa começa a sumir, qualquer plano de investimento ou expansão vira sonho, e a empresa fica numa situação de vulnerabilidade perigosíssima. E esse quadro aqui mostra a virada de chave. Onde antes tinha prejuízo, agora tem lucratividade constante. Onde não existia capacidade de investir um centavo, agora tem caixa para crescer. E o futuro, que era de altíssimo risco, se torna um caminho sustentável. E tudo isso por causa de uma coisa: o ajuste correto dos preços. Um ponto importante: conforme o negócio cresce, tudo fica mais complexo. Tentar gerenciar isso em planilhas, manualmente, vira uma receita para o desastre. A tecnologia, hoje em dia, não é um luxo, é uma necessidade para garantir a precisão e a agilidade que a gestão de preços exige. Um bom sistema de gestão, por exemplo, ele centraliza tudo. Ele automatiza essa consolidação de custos, calcula as margens com uma precisão cirúrgica e ainda permite ajustar os preços com base em dados em tempo real. As decisões param de ser baseadas em estimativas e passam a ser tomadas com base em fatos. E para a gente amarrar tudo que vimos, essa frase é perfeita. Muitas vezes a gente põe a culpa nas vendas, no mercado, na crise, quando na verdade o grande vilão estava o tempo todo dentro de casa, um preço mal calculado. E a gente encerra com essa reflexão que é para levar para casa. Vale a pena parar e analisar friamente: o preço que está sendo praticado hoje está realmente pagando as contas, gerando o lucro necessário e financiando o futuro? Ou será que ele está, aos pouquinhos, minando a base sobre a qual o negócio foi construído? A resposta para essa pergunta pode definir tudo.